Saudações, boa noite, almas esforçadas e interessadas na vida universal e na vida espiritual. Vamos então iniciar o nosso processo, tecer os nossos primeiros comentários a respeito da vida no mundo espiritual, com esta obra Libertação, através de Chico Xavier, o Espírito escolhido para nos trazer as boas novas e rever velhos conceitos é André Luiz, mas como já falamos na chamada anterior, nós estamos falando de uma certa pleiade, vamos chamar assim, de espíritos bondosos e beneméritos que já com mais experiência conseguem trazer ideias complexas de maneiras mais conclusivas para nós que ainda circulamos na terceira dimensão e experienciando a quinta dimensão nesse exato momento. Então vamos diretamente pensar em libertação, vamos pensar em um ministro dessa primeira passagem. Mas antes do ministro nós temos ainda a fala de Emmanuel e depois nós temos o instrutor Gubbio, que vai também nos esclarecer algumas questões essenciais para que possamos entender e compreender. Então, aqueles que imaginavam que iniciaríamos lá com a questão de nosso lar e depois mensageiros, missionários da luz, obreiros da vida eterna no mundo maior, vamos direto em libertação. Por quê? Porque estamos falando de uma pequena história lembrada por Emmanuel no início deste prefácio que fala sobre uma lenda egípcia, ou seja, algo que era revelado e compreendido antes até da mensagem revelada, enfim, por Jesus de Nazaré. Então nós vamos pensar nessa lenda do peixinho vermelho, onde tinha um certo lodo, vamos resumir de alguma forma, mas trazer os pontos essenciais, onde quando não achava repouso, quando não achava como se alimentar daquelas larvas habituais da região, ele propôs-se a estudar e começou a estudar. E quando ele começa a estudar, ele vai se deter em detalhes de ladrilhos, bordas, escoadouro, daquele processo lá, e ele reflete, e a frase aqui está como: não será melhor pesquisar a vida e conhecer outros rumos? E ele pensa, ele chega até um escoadouro e de repente nesse escoadouro de tão desnutrido, vamos chamar assim, e de tão aflito, ele consegue ultrapassar aquela barreira. Ou seja, aquele jejum e aquela oração, aquela entrega dele o fez ultrapassar aquela barreira. E quando ele ultrapassa aquela barreira, ele encontra todo um novo universo. Isso reprojeta a própria mente daquele peixe vermelho e ele, em algum momento daquele processo todo de novas informações ou de novas lembranças, vamos chamar assim, ele pensa, mas isso não pode ser somente para mim, então eu preciso voltar, retornar e trazer a boa nova para todos aqueles que lá estão e que lá permaneceram. E aí ele volta e de repente não houve quem lhe prestasse atenção. Ele tenta com um, com o outro, etc. E gargalhadas, delírios. E aí uma frase que nos pega bem que diz: não nos perturbes o bem-estar. Nosso lago é o centro do universo. E aí Emmanuel faz uma comparação com a mensagem, o vislumbre de André Luiz no mundo espiritual, com estes relatos que ele traz para aqueles que ainda se detêm aqui na terceira dimensão, com novos propósitos de reflexão. E assim partimos então para umas reflexões com o ministro Flaccus, chamado, e o ministro Flaccus começa a sua palestra, a sua fala, falando sobre a severidade da instrução e o amor ao serviço. Assim, uma frase que nos faz refletir bastante é a respeito de um diamante lapidado, ele somente pode ser lapidado por um diamante. Ou seja, o diamante por vir, ele é lapidado por um diamante. E ele conclui essa
essa frase, esse parágrafo dizendo que o mal só pode ser corrigido pelo mal. E aí nos pegamos a pensar, porque se o mal só pode ser corrigido pelo mal, a questão da justiça, isso é inclusive falado ao longo do texto, que a justiça ela é resolvida através de uma injustiça aparente. Porque quando se trata a respeito de quem acompanha cada criatura, e nós temos criaturas esforçadas no bem, criaturas que despertaram, independente de que em algum momento na encarnação viveram vidas mundanas, mas a partir do momento que despertam, elas começam a se integrar com todo esse processo mais universal e mais espiritual. E há o conceito de anjo de guarda, exposto sim pelos estudos de Kardec, pelo compêndio, pelas obras básicas também, mas por um grande conhecimento já anterior, que era de que muitos espíritos nos acompanhavam, mas um deles em particular era zelando por nós. Então a frase do anjo de guarda ela é muito mais antiga, muito mais anterior neste momento histórico da humanidade da Terra. Então, disse assim, no Livro dos Espíritos fala-se que não se dá um professor de filosofia para uma criança que vai começar a estudar e pensar sobre a vida, mas também seria, e aqui vamos lembrar das palavras, seria irracional entregar um anjo para acompanhar um criminoso. Seria irracional entregar um anjo que terá a sua voz ouvida para alguém que quer se aproximar ao anjo, para alguém que está completamente fechado a esse tipo de informação, a esse tipo de contato ou de vibração mais universal. Isso quer dizer que os criminosos, e vamos chamar os criminosos no sentido daqueles que pensam no seu egoísmo, no seu próprio bem e burlam qualquer tipo de lei estabelecida na sociedade, como aquelas, por exemplo, de pequenos golpes aqui, pequenos embaraços ali, sejam os golpes online, sejam os golpes mais físicos mesmo, questões mais ou menos abrangentes, mas todos eles são acompanhados por quem? Quem são os anjos de guarda dessas criaturas? São criaturas que ainda vivem com pensamentos criminosos. Ou seja, criaturas que não são muito próximas aos anjos. Isso quer dizer que elas precisam, no mal, juntas se estabelecerem e despertarem em algum momento. Claro que aquela que já alcança a linha, o limiar daquele despertar, ela sim vai alcançar o acompanhamento de um anjo de guarda, ou seja, de alguém disponível na espiritualidade maior que possa fazer justamente essa transição da criminalidade totalmente abstraída daquilo que é universal e espiritual, para entender que não há mal que eu faça ao outro, não há maneiras de eu prejudicar ao outro, perseguir o outro, que não me volte imediatamente. Porque por vezes eu penso, nossa, mas eu vou viver uma vida inteira, não acredito em nada disso, isso vai me fazer muito bem, vou estar em vantagem com muitas criaturas, pensando que posso permanecer assim ao longo da minha vida eterna. Sim. E como já pensamos anteriormente, não basta dizer eu não acredito, porque terá que desencarnar de qualquer maneira. Terá que deixar a veste mais densa, a matéria mais densa, e terá que continuar com seu corpo e com sua mentalidade. E isso quer dizer que o mal que eu coloquei, que todos estão vibrando no mesmo lago, como vamos dizer lá, como era no peixe vermelho, lá do início da lenda egípcia, se eu vibro de uma certa maneira, eu estou vibrando com as demais criaturas. Assim, o ministro Flacos, em sua elocução, em suas palavras, ele também vai dizer a respeito de vibrações e vai dizer a respeito de irradiação, que o Sol ele atinge a todas as criaturas, aqueles que estão vibrando na luz e aqueles que estão na escuridão.
Aqueles que estão lá no mito da caverna, que alguns conhecem, que estão lá apenas entendendo que aquela projeção das sombras é a realidade, e também aqueles que já estão interessados em buscar a fonte da luz, aqueles que despertaram para trilhar o seu próprio caminho e seguir. Então, nós temos algumas elucidações a respeito disso, quando vamos com algumas anotações aqui. Amplos impulsos, eles são alimentados e controlados pela mente. Existem as esferas obscuras, consciências na ignorância, cristalizadas no ódio, no ócio e no eclipse da razão. Eclipse da razão, isso quer dizer que deixa-se a razão em processo de stand-by, em processo de ociosidade, para concluir apenas hábitos mundanos, hábitos imediatos e vantagens que não são uma realidade da criatura espiritual. Então, uma criatura que se propõe a perseguir uma outra, uma criatura que se propõe a prejudicar a vida da outra pessoa, seja como for, seja por pensamento, seja por ações, e novamente, seja online, seja não online, não importa. Mas toda vez que eu dirijo o meu pensamento e coloco a minha energia a serviço da ignorância, significa que eu estou me consorciando com criaturas magneticamente vibrando exatamente nesses interesses. Isso quer dizer que essas criaturas que aí estão aplicando golpes, fazendo tudo o que fazem até hoje, são apenas fantoches. Nesse exato momento são apenas zumbis, fantoches que obedecem ordens de espíritos e são escravizadas, não só agora, mas também após o desencarne. Isso é claro pela literatura e pelas experiências de estudos, de resgates e de conclusões mediúnicas de muitos e muitos médiuns, não só de nossa participação. Então, segue o autor falando sobre essa lei de retorno, e ele traça uma linha de 40 mil anos que estamos utilizando a razão. Não apenas os 10 mil anos, mas 40 mil anos utilizando a razão e essa matéria mais densa. Lembra também o ministro que ela é o conjunto de vidas inferiores incontáveis. Vidas inferiores incontáveis que vão trabalhar o seu aprimoramento, o crescimento e, enfim, a sua libertação. Estamos falando, obviamente, de criaturas, aqueles ditos por Kardec como espírito, com E minúsculo, didaticamente, para dizer aquelas criaturas que estão para se transformarem em espíritos individuados e individualizados. Então, incontáveis criaturas. São bilhões, são trilhões de átomos, de células, de projeções, de órgãos, enfim, de aglomerados atômicos. Então, sim, estamos falando de estruturas com próton, nêutron e elétron e fótons e todo aquele processo natural onde, inclusive, elétrons vão trabalhando de camada em camada, vão se equilibrando dentro da necessidade, as moléculas vão se ajustando para que possamos seguir como aquele irmão maior, vamos dizer assim, que coordena todo esse processo. Então, há um universo dentro de cada corpo de matéria mais densa, de cada corpo perispiritual, emocional, seja como queiram denominar nesse exato momento, mas todas as didáticas e todas as nomenclaturas levam para o mesmo senso, que é o estudo das, vamos chamar de 7 dimensões, para que possamos nos expressar enquanto espíritos eternos e universais. A inteligência, quando falamos dessas criaturas que vivem na ignorância, ou seja, criaturas que acham que podem obter alguma vantagem pela maldade, pela ignorância, pelos golpes, enfim, como foi falado, elas vivem como entre narcóticos da ilusão. Espírito vibra em todos os ângulos da existência. Isso quer dizer que se nós estamos vibrando aqui, quando vão descansar o corpo, são desdobradas, escravizadas novamente, são inseridos todos os projetos, talvez pelo corpo mental inferior, talvez diretamente como uma fala, como uma palestra, como
um looping de informações, ou seja, uma repetição, né? Trabalhando um pouco na mnemotécnica, que é muito utilizada, veio lá dos anos 60, 70, na materialização da matéria mais densa, mas isso já é utilizado no plano inferior para que essas criaturas, não só dos que chamam de mago negro, ou de senhores das trevas, ou cientistas das trevas, enfim, mas isso é utilizado para que repita. Isso, inclusive, foi utilizado para treinamento de soldados, né? Quando surgiu isso na matéria mais densa. E aí, essas tecnologias e também esse approach, essa maneira de lidar e de tentar inferir algumas ideias e escravizar essas criaturas que estão por aí, né? E não estamos falando apenas em época de carnaval ou época de festas mais mundanas, não, estamos falando diariamente. Há criaturas que vivem escravizadas, que mal sabem o que está acontecendo e pensam estar felizes com esses pequenos golpes, pequenas vantagens que acham ter, como existiu por um tempo, aqueles que são mais um pouco anteriores a mim, vão dizer a lei de Gerson, aquela que foi muito divulgada no Brasil, mas aquela que poder obter toda a vantagem que eu puder, o máximo que eu puder. E isso não faz o menor sentido, porque qualquer vantagem que eu tenha que obter, ela precisa ser uma vantagem que vá circular em algum momento socialmente. E isso quer dizer que se eu estou no narcótico da ilusão, se eu estou achando que realmente eu vou me libertar de alguma forma da justiça, porque eu engano a justiça que está a justiça terrena, então dentro do Código Civil eu consigo burlar, ou mesmo ignorando o Código Civil pela incapacidade, de algum elemento administrativo que possa vir a punir e não me pune, eu entendo que eu posso escapar e continuar dessa maneira, eu estou lidando apenas com aquilo que foi falado pelo ministro, que é o diamante, ele é lapidado pelo diamante. E o mal só pode ser corrigido pelo mal. Então, quando essas associações acontecem, significa que se eu estou vibrando no mal, se eu ainda penso em prejudicar outra criatura, perseguir, seja o que for, eu já estou escravizado. Não há ninguém que esteja vibrando no mal agora, mesmo aqueles que dizem-se senhores das trevas, porque muitas das vezes nos resgates nós vamos esclarecer algumas criaturas de que aqueles que pensaram ser senhores estão também sendo escravizados por outros e outras criaturas que estão mais antigas neste planejamento, neste processo, e sim são utilizadas pela energia maior, são utilizadas por Deus para que eduquem, para que despertem em algum momento. Por isso, isso aconteceu historicamente, há muitos relatos, muitos estudos e muitas literaturas que podemos, na sequência de nossas reflexões, falar, mas sim da própria formação da humanidade, das visitas de tantas humanidades que aqui passaram, de processos de ciência que foram alterados no DNA para que evoluísse a humanidade, desde lá de australopitecos até que chegarmos no Homo sapiens sapiens e aí daí por diante, né? O homem espiritual que se aproxima aí de uma realidade mais tangível, né? Nesse processo de quinta dimensão que estamos alcançando nesse momento. A relação, que lembra muito a fala de Leon Denis, no Problema do Ser e do Destino, e para aqueles que acompanham a versão nacional, né, vernácula aqui, do destino e da dor, que a dor é um elemento, mas ela, nas originais, ela vem como o problema do ser e do destino, ela vai traçar alguma coisa muito parecida com a fala do ministro, que é, vamos aqui retomar as notas, que é domínio vegetal, ele se apoia no império mineral. E os animais se apropriam dos vegetais em aprimoramento. E no reino nominal, uns e outros são apropriados mentalmente. Então, por exemplo, nós ainda trabalhamos com o magnetismo, que é propriamente dos minerais, de impulsão, de atração, de repulsão. Trabalhamos, por exemplo, dos vegetais, que é aquela questão de buscarmos elementos para a nossa própria sobrevivência, que é uma lei natural também. E trabalhamos com diversas outras coisas, por exemplo, como ainda circulamos nas questões de sermos mamíferos, por exemplo, e de estarmos circulando ainda nos campos emocionais, procurando um equilíbrio emocional para, enfim, sermos
aquele ser de quinta dimensão que vai se estabelecendo, vai se harmonizando com as sociedades e com as criaturas, e sim, todo aquele, porque existem, apenas lembrando, existem criaturas que são atendidas, que são deportadas dos seus orbes originais, por vezes apenas por se irritarem, por vezes apenas por duvidarem da criação divina, ou seja, o nível de exigência para se manter em uma sociedade que vibra numa dimensão diferente vai aumentando de acordo com aquilo que é recebido. Muito será dado a quem, né? Muito será cobrado a quem muito foi dado, mas aquele que já tem será acrescentado mais. Se assim souber prover, se assim souber utilizar aquilo que foi, estabelecido como de uso para aquela alma, para a sobrevivência e para expansão de consciência. Então, fala-se muito de atrito nessa extensão do ministro, né, do ministro Flaccus, que estamos tratando aqui. E ele trata da questão de tortura, de entredevorar-se, sim, e com rudes experiências. E aí, ele lembra a respeito de milhões de vidas embrionárias que falamos há pouco e a condensação de energia, porque mesmo essas, como o Livro dos Espíritos vai tratar, no Espírito da Verdade, vai dizer que o átomo que conheceis está longe de ser o átomo original. Ou seja, muitos átomos originais compõem aquele átomo que ali nós conhecemos, ou seja, as pequenas manifestações de fótons para compor aquilo ali. E aí nós temos um átomo, né? Todo aquele histórico, Rutherford Bohr e tal, e a evolução de todo esse processo ao longo dos estudos e das pesquisas, que um vai retomando a pesquisa do anterior e vai seguindo, e é o que fazemos até hoje e continuaremos fazendo pela eternidade, vamos dizer assim, aquilo que já alcançamos. Então, sendo uma condensação de energia, essa matéria com esses milhões de vidas embrionárias vibrando junto conosco, ele vai tratar do Sol, como falamos há pouco, e aí mais esclarecimento sobre isso. O Sol opera por radiações, nutrindo todas as criaturas. A vida a milhões de quilômetros. Então o Sol nutre, mas durante a noite se nutre pelo reflexo, obviamente, da Lua, etc., dos satélites, de 2 luas, 3 luas, dependendo do orbe. Sim, continua, a irradiação continua, e sim, há uma reunião de espíritos mais iluminados na região do Sol, sim, que vai emanar, sim, essa energia para aquele orbe específico. Mas claro que estamos falando do Sol, deste sistema solar, e não o Sol da galáxia, mas também ao Sol da galáxia, do centro da galáxia, e nós estamos aqui na periferia da galáxia, vamos chamar assim, no braço de Órion e todo aquele processo ali. Assim como nós temos o Sol operando por radiações, assim como os corpos do cosmos, na fala de Flaccus, nós outros também vivemos em radiações uns dos outros. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós estamos incapacitados de chegar ao céu, então nós somos filhos do desespero, digamos nós, mas estamos mais tratando daquelas criaturas que citamos há pouco, que ainda estão persistentes no mal e na ignorância, ou seja, se deixando escravizar, se deixando levar como fantoches da ignorância maior que ainda habita a Terra por algum tempo, porque o mundo de regeneração ainda permanecerá abrigando almas ainda na ignorância, mas não com domínio. Essa é a característica de um planeta de regeneração que estamos alcançando nessa quinta dimensão. Diz o nosso companheiro, nosso irmão mais experiente, que são verdades velhas para velhos ouvidos, mas também são verdades novas para novos ouvidos em uma espiritualidade juvenil que se acerca na Terra nesse momento. E sempre nessa dicotomia, nesse processo entre raciocínio e sentimento, nós temos milhões e milhões de variações. Então, quando vamos classificar espíritos, por exemplo, vamos falar na classificação de Kardec didática, que é 3 grandes classificações e depois 10 classificações, e nós vamos variando entre elas. Trata-se, sim,
desse equilíbrio das duas asas tratada pelo autor Emmanuel, por exemplo, falando de raciocínio e sentimento, ou seja, coração e mente, cérebro, enfim, como queiram chamar, mas vamos tratar o cérebro como instrumento, lembrando a obra, né, da AME Brasil, tratando do cérebro triuno, mas também do psicólogo que trata disso anteriormente, trino, né? Mas vamos tratar a serviço do espírito. Então, lembrando apenas e citando, mas ao longo do nosso estudo nós vamos retomar alguns pontos dessas obras também. Então, o inferno, segundo o Flaccus, ele passa a ser um problema de direção espiritual. Então, significa que onde eu direcionar a minha força, energia, vontade espiritual, eu estou construindo aquilo que chamamos de inferno, seja dantesco ou não dantesco. E se trata também de ser um mau uso, ou seja, um desperdício do tempo, e vamos acrescentar aqui um elemento, né, uma dimensão, tempo e espaço, um desperdício do tempo e espaço, ou um emprego de energia na ignorância. O que acontece se eu emprego a minha energia no bem? Eu estou sintonizado com a fonte maior, com o mestre Sananda, Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, Yeshua, como queiram chamar aqui, dentro dos fractais, dentro das projeções de Jesus, dentro das projeções de Sananda, do Cristo planetário, deste Cristo planetário. E nós vamos com ele, para que sejamos também com Deus, Deus Pai e Mãe, Deus deste universo, Deus do universo central, e aí por aí, né? Deus o único Deus, Deus do universo central. Mas também ao centro desse universo, onde há uma coordenação, uma administração deste universo. E por aí vamos estendendo, podemos buscar recursos em literaturas, em alguns outros esclarecimentos, né, que vamos incluindo pouco a pouco. Né. Então se trata de direção espiritual. E são milênios e milênios para modificações do campo, da matéria, e de repente, se alguém persiste nessa projeção do mal, nesses hábitos, nessa ignorância, vai se deparar em algum momento, em alguma encarnação, em alguma projeção, que onde eu vou habitar, o envoltório onde eu vou habitar, o campo onde eu vou habitar, ele já se modificou. Significa que eu não consigo mais vibrar, eu vou passar muito mal como espírito recalcitrante no mal e na ignorância, em corpos que vão ser habitados, que vão saindo do carbono, indo em direção ao diamante, enfim, dessa conversão necessária e natural para as dimensões superiores, mas eu não vou conseguir mais vibrar nessa mesma tendência dos demais. E por isso vai se extinguir o mal, porque eu mesmo, pela lei natural, não vou conseguir ficar à vontade ali. Então eu vou pedir misericórdia e vou pedir para ir para um orbe onde o mal ainda persiste e que lá eu possa, né, ser educado e claro que onde eu vou, se eu persisto no mal, e muitas, milhares e milhares de almas estão sendo encaminhadas e todos nós em algum ponto participamos de tarefas assim, de encaminhar essas almas ainda recalcitrantes, para orbes ainda em estado primitivo, onde sim estamos lidando com feras, onde sim estamos lidando com princípios de humanidade e sociedade, todo aquele processo que nós temos nos históricos, desde a pré-história até o processo onde temos as primeiras sociedades registradas, né? E claro que não estamos falando das humanidades anteriores à raça adâmica aqui, mas também podemos incluí-las, né? Porque todas elas têm o seu histórico e a sua valia e ficam dentro dessas memórias, vamos chamar de memórias akáshicas também do orbe e da sociedade e da humanidade aqui. Então é possível que eu me insira nessa sociedade, venha para este planeta encarnar e aqui eu comece a compreender o histórico, né? Inclusive podemos usar até o pensamento de Carl Gustav Jung, o psicólogo, como esse inconsciente coletivo também. Então, que é algo que eu consigo, em espaço-tempo, nessa dimensão que eu ainda administro, mais consciente, e aí eu consigo me situar nesse processo, nesse campo, e entender como as coisas funcionam,
né? Não só aquela questão de aqui é muito oxigênio, em outros orbes pode ser outro elemento, né? Temos planetas gasosos, planetas mais líquidos, enfim, uma diversidade absurda, né? Incompreensível para nós outros ainda nesse estágio evolutivo. Então, nesses milênios de modificações, nós temos criaturas, sim, e nas palavras do ministro Flacos, perversos, calculistas, delituosos, são sempre vigiados por gênios tendenciosos, ou seja, de mesma tendência. E aí, retomando aquilo que falávamos há pouco, apenas citando diretamente da obra, seria ilógico e absurdo as palavras usadas. Ilógico e absurdo é um anjo para custodiar criminosos, ou seja, são acompanhados, sim, então aquela velha máxima de um pacto com o diabo realmente é verdade, porque quando vai desencarnar, pensam que está tudo bem aqui. Quando desdobram, já são escravizados. Quando desencarnam, quando chega o momento, seja qual ele for, pela programação espiritual, pela direção divina do Deus único e completamente ciente, né, de todo o processo, de todas as criaturas, de cada átomo, enfim, com os engenheiros siderais, com aqueles que programam os processos reencarnatórios, aqueles técnicos, né, do processo reencarnatório, vão desplugar, e quando desplugam, ou até mesmo quando essas criaturas que escravizaram vêm e fazem o processo também de desplugar, né? Então retiram ali, né, essa região, então é desplugado, é retirado aquele plug, aquela conexão, e aí é levada aquela alma para continuar o seu processo de escravidão até que diga: eu não quero mais essa roda de samsara, eu desisto, eu não quero mais o mal porque eu já sofri muito, etc, etc. E aí sim, né, há um despertar, e aí aqui, enfim, aqui são falanges de Maria de Nazaré, são falanges de outras, de Ramatiz, de outras tantas criaturas que atuam, né, nesses resgates das criaturas que estão preparadas e se preparando. No próprio resgate de André Luiz, né, como é relatado ali, apesar de ser, lembrando que é uma personagem André Luiz, então não vamos nos ater aí da identidade, da encarnação X ou Y, poderíamos até pensar que ele seria já um médico que acompanhava Dom Pedro II em passagens anteriores, etc., e que ali seja Carlos Chagas, seja os demais candidatos à identidade, mas ela é confusa mesmo por respeito àqueles que estavam encarnados, mas também porque não é o foco do processo e não é a fala de André Luiz somente, mas é a fala de André Luiz que entrega ao editor-chefe, vamos chamar assim, Emmanuel, que entrega aquela conversa com todos os sábios que lá se encontram, né? E vão projetar aquilo que pode ou não pode já chegar como obra escrita, e chegou na terceira dimensão, e algumas outras vão complementar isso na quinta dimensão, que está se iniciando. Muito importante a fala, para chegarmos aí a um ponto, já nesse nosso primeiro encontro, nessa nossa primeira conversa, muito interessante a respeito da paixão de Cristo, como alguns conhecem, mas o nosso grande instrutor aqui, o nosso ministro do nosso lar, vai dizer assim: o sacrifício do mestre, ele é um fermento divino. Ele levedando toda a massa. O sacrifício do mestre é fermento divino levedando toda a massa, ou seja, tudo bem, mas aqueles que entendem o processo de levedura, o processo de aplicar o fermento levedando a massa, vão entender que mesmo que eu, por hábito, tome o mesmo procedimento com a mesma quantidade, nem toda a massa, nem todo o resultado sai exatamente igual. Porque alguma massa, vai assimilar aquele fermento molecularmente, vai interagir, vai se equilibrar e vai surgir, ou seja, mais ou menos. Então, se nós vamos vamos às padarias todos os dias, nós vamos encontrar com
O mesmo processo, mas pães diferentes a cada dia, pães diferentes na mesma fornada, já que estamos falando assim. Mas quando estamos falando do processo espiritual e fermento divino, porque sim, estamos falando do pão e do peixe, da multiplicação, estamos falando de tudo isso junto, mas nós vamos pensar que se o sacrifício do mestre, não estamos falando do desencarne, o sacrifício do mestre é encarnar, o sacrifício do mestre é estar na matéria mais densa, trabalhar séculos e séculos para controlar a sua energia, que é extremamente de raios ultra rápidos, nos falta até vocabulário para tratarmos de como age um espírito dessa envergadura, dessa dimensão, mas que ele vai se abrigar entre criaturas ainda focadas na terceira dimensão, apenas nos sentidos de quase que leis naturais de sobrevivência, enfim, mas vai levedar toda a massa, ou seja, alguns vão até citar, como é muito comum de Valdo Pereira Franco, né, o orador, falar a respeito de um homem, né, citando outro autor, obviamente, mas lembro muito da fala dele, constante, dizendo que dividiu a humanidade. Claro que divide a humanidade, porque é um fermento divino, levedando toda a massa, mas é a criatura, ou o bom pastor, que recebeu as ovelhas. E as ovelhas não são ovelhas apenas que olha da terra, não, mas são ovelhas que vêm de diversos orbes, e há sim relatos, e há sim comprovações de relatos espirituais e experiências, obviamente, que Jesus, ou a figura de Sananda, ou como queiram chamar, alguns até como Sanada, né? Sananda, Samanda também, já ouvimos alguns nomes assim, mas a figura de Sananda, ou a figura de Jesus, ou Yeshua, coordena também outros processos migratórios. Então, como posição central, e depois os seus engenheiros vão trabalhando. Então, nós recebemos aí diversas visitas de criaturas de outro orbe, sejam aqueles da Confederação, sejam aqueles que estão trabalhando em outras equipes que não sejam ligadas diretamente à Confederação, que alguns conhecem como Ashtar Sheran e outros tantos assim da Confederação, né? Ashtar, né? do movimento da Terra, que passa a regeneração, mas também com outras formas de defesa, outras criaturas que vêm nos ajudar, com consciências de outros orbes, com outras criaturas que vêm para fazer esse processo migratório de transporte, essa logística toda acontece dessa forma, e não há que confundir com balões ou coisas assim, mas estamos falando de algo seríssimo aqui, que pode se manifestar nas diversas dimensões. Tá? Então há sim que prestar atenção nos noticiários, quando há uma notícia a respeito de OVNIs, né? Mas há que ser muito mais perspicaz a respeito disso, pensando que há dimensões e dimensões. Ou seja, ainda não é o momento, mas chegará o momento em que isso se tornará mais natural, como aquelas cenas, né, que tenhamos como ficção científica lá em Star Wars, ou Star Trek, ou coisas assim, que há sim essa comunicação interplanetária, o que possamos, o que é quase uma realidade de estarmos indo à Lua ou voltando, que já é algo que pelo menos 3 grandes empresas já estão realizando com viagens, né, fora do campo gravitacional, né, e etc. E essa questão também de Marte, de experiências assim. Então, a fala final, para que a gente possa começar a pensar no que vamos estudar daqui em diante, nesse curso, nesse pensamento, é que, sem polarizar as energias da alma na direção divina, e essa frase marca muito, ainda de Flacos, sem polarizar as energias da alma na direção divina, ajustando-lhes o magnetismo, então o norte, como costumamos dizer, mas se pensarmos universalmente, se pensarmos no universo central ou no centro desse universo em que estamos, desse subuniverso, mas o magnetismo ao centro do universo, e são as palavras de Flacos já falando sobre isso, ou seja, não é algo recente, mas já estava nessa obra editada, né?
Então, ajustando-lhe o magnetismo ao centro do universo, diz ele que essas palavras remotam lá, num grifo nosso agora, mas que remotam lá aos túmulos caiados, ou seja, as palavras, elas são cheias, assim como aqueles espaços vazios que compõem as moléculas, que não é vazio, preenchido sim, mas são cheias, mas são incompletas. São palavras que não se ligam à fonte, ou seja, que nós estamos aqui a esmos estudando, estamos muito científicos, ou então estamos muito amorosos, ou estamos muito... Enfim, os extremos. E aí voltamos naquela máxima, naquelas duas asas para alçarmos os voos necessários de Ícaro, enfim, aqueles voos necessários que a humanidade já teve contato, mas para que equilibremos ao longo dessas milhões e milhões de vertentes com os nossos fractais, com as nossas contrapartes, mas que possamos equilibrar em algum momento, entrar em sintonia com todas elas, nessa conclusão da mônada, nessa conclusão da exteriorização e daquele processo evolutivo, mas que possamos equilibrar essa história de uma vez por todas sobre mente e coração. Porque a lei dos trabalhadores da primeira hora, nessa leva adâmica, se tratava justamente que a lei ela tratava do coração e tratava também da mente, porque não era uma lei extremamente científica. O doutor da lei era o doutor da religião, era o doutor da ligação com Deus, Deus único, não só como Akhenaton lá anteriormente, que propôs isso, depois foi quebrado pelo próprio filho para voltar a ter multideuses, enfim, né, ou subdeuses que seja, mas também com essa ideia persistente, né, de muitas criaturas que aí em passagens diversas contribuíram para que tenhamos cada vez mais essa lembrança de Deus onipresente, de Deus único, causa primária de todas as coisas, como é a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, se é a causa primária de todas as coisas, inclusive uma dica que é colocada há um século atrás, que é de não vos perdereis, um caminho, um labirinto que não ouses, enfim, naquele momento, né? Mas hoje nós já podemos ousar um pouco mais, enfim, e aí no próximo século podemos ousar um pouco mais e um pouco mais, e aí vai. E aí de quinta dimensão, de sexta, de sétima, aí nós vamos compreendendo um pouco mais sobre toda essa questão universal e espiritual. Então, a base, Livro dos Espíritos em terceira dimensão, a base. E aí vamos concluindo e vamos desdobrando informações e vamos progredindo nessa informação. Então hoje estamos apenas iniciando e não vamos seguir uma ordem literal, uma ordem, né, expressa, né, da coleção A Vida no Mundo Espiritual, mas nós estamos hoje falando de libertação e vamos ainda numa próxima conversa, numa próxima reflexão, vamos falar, né, dos instrutores de André Luiz e dos seus colegas de reflexão, né? Mas hoje falamos do ministro Flacos e falamos de Emmanuel na história, na lenda egípcia, né? do peixe vermelho que retorna. Então nós estamos aqui retornando para dizer àqueles que ficaram lá no lodo que há uma passagem sim, que se nós nos prepararmos em jejum e oração, orai e vigiai, nós conseguimos sim sair desse lodo, desse lamaçal em que se encontram as criaturas, na sua grande maioria na Terra, para que possamos enxergar essa quinta dimensão com outros olhos, com outras visões, não só com James Webb, né, pelas lentes do James Webb, mas pelas nossas próprias lentes e também não só em desdobramento, mas ainda assim conscientes nessa matéria mais densa, mesmo ainda restritos ao cérebro da matéria mais densa em que estamos. Então, encerramos por hoje nessa conversa, agradecemos a paciência de todas as criaturas que aí se encontram nas diversas dimensões e saudações universais e que estejamos sempre prontos à continuidade daquilo que foi iniciado, daquele movimento que foi iniciado por alguém. Um grande abraço.